Boa noite, sejam bem-vindos ao Você Lei, como sempre com o advogado Moisés Apsano. Boa noite, Moisés. Boa noite, Mário. Hoje vamos falar sobre divórcios. Há dois divórcios distintos, os amigáveis e os litigiosos. Qual é a diferença entre estes dois? E esse é um tópico muito importante, porque você sabe que mais ou menos 50% de casamentos divorciam em 2 anos. Então, muitas pessoas têm necessidade de fazer um divórcio. O problema é que as pessoas não entendem a diferença de um divórcio amigável e um divórcio litigioso e como isso afeta não só seu bolso, o seu dinheiro, mas como afeta a família, e as crianças e seu futuro. Então, essa é a razão que nós temos que falar sobre esse assunto. É bom para as pessoas entenderem a diferença e saber que 99% dos casos pode ser amigável se as pessoas tratam de fazer desse jeito e entendem que para brigar não resolve nada. Normalmente, quando são divórcios litigiosos, é porque existe, enfim, bens comuns, propriedades comuns e, enfim, e há os normalmente também. pode ser que tem propriedade, tem bens, tem uma casa, um negócio, uma coisa assim. Também as crianças, tem vezes que um quer a custodia completa da criança, direito de visitar, quantos dias, essas coisas. E também, pessoas lutam para nada, só para criar problema, está zeloso. O homem agora tem uma noiva, vai casar, ela está zangado, não quer dar o divórcio, quer brigar sobre esse assunto. Mas, como eu falei, o problema sai no fim se você tem crianças, porque eles são afetados mais. Normalmente os divórcios litigiosos, ou seja, aqueles que não chegam a um consenso antes da ação finalizar em tribunal, é por motivos de orgulho, de vingança, quer um, quer o outro. Ou eles querem o que eles querem, mas é que eles não entendem do início que quando ele começa o caso e eles pensam que é litigioso, e eles pensam que eles vão brigar até o fim e vai ter uma luta em frente do juiz, o julgamento do caso, isso não vai acontecer. Isso acontece em 1 ou 2%, porque os juízes não querem ver o caso em frente deles. E porquê? Não vale a pena, eles não querem fazer essa decisão. Eles não querem falar, a criança vai com você. Eles não querem falar, 55% vai para você, 45% para o outro. Porque quando o juiz faz uma decisão, pode ser uma decisão que nenhum dos dois gosta. Está o futuro das crianças também em jogo. Crianças e propriedade, tudo, mas o juiz faz uma decisão que ele pensa melhor, mas pode que não é bom para essas duas pessoas. Então, durante o processo de um caso litigioso, do começo ao fim, as pessoas vão primeiro para mediação, arbitração, os advogados... E essa mediação é conduzida por quem? Por um advogado ou por conselheiros jurídicos? Não, o que acontece, eles têm 3 advogados que é membro de um grupo que querem fazer esse trabalho e os 2 advogados sentam e dão o caso para esses advogados, explicar a situação. Eles dão a opinião deles, que eles pensam melhor. Aí nós viramos para o nosso cliente e falamos, olha, isso que eles vão oferecer, falam que é melhor para você. O que você pensa? Vamos fazer uma coisa assim, ou modificar? Eles falam sim ou não, ou modificar um pouquinho. Se eles não querem isso, então tem um segundo nível disso. E depois começa em frente do juiz. Mas quando você vai em frente do juiz, ele não vai julgar o caso imediatamente. Ele vai primeiro falar, eu quero falar com os 2 advogados. Ele vira para o advogado e ele fala, que isso? Você está brigando sobre isso? Não. Se eu vou fazer a decisão, eu vou dar essa quantidade para ela e nem um centavo mais. Fala isso para ela. Então faz uma decisão. Então ele puxa o caso para os advogados, voltar para o cliente dele e entrar no acordo. Tenta pressionar os advogados, então, que os clientes possam aceitar sim. Se eu volto e falo... o que está em cima da mesa. Se eu volto e eu falo para o meu cliente, você quer $30 mil que está no banco, o juiz fala que você nunca vai ganhar $30 mil, ele só vai dar 15, mas seu esposo está oferecendo 20 agora. O que você quer fazer? Então, entende? Os juízes vão criar uma situação difícil para as pessoas continuar a brigar, porque ele quer resolver o caso. Então, no fim, em quase todos os casos, as pessoas entram no acordo.
E é um acordo escrito, chama Property Settlement Agreement em New Jersey, ou em New York, Separation Agreement. Depende do estado, eles têm outro nome para isso, mas é a mesma coisa. E nesse contrato a gente escreve tudo. Contrato de Separação de bem, de divórcio. Mas veja bem, você podia fazer esse contrato do início. Você sabe, olha a diferença. Você faz um divórcio amigável. O processo demora 2 ou 3 meses. Tem vezes 4, mas nunca muito tempo. Você prepara um contrato, demora 1 ou 2 semanas para preparar o contrato, você precisa do contrato. E o divórcio é feito em 3 meses ou 4 meses. Acabou. O litigioso só está começando. Vai demorar 1 ano até chegar no final. E no fim, a solução do divórcio pode ser o mesmo que você podia entrar no início. A diferença é, você pagou $1.000, $1.500, $2.000 para fazer o divórcio amigável, mas litigioso, 5, 10, 20, 30 mil dólares. Minha irmã estava divorciando o esposo dela. E eu falei, você tem que entrar no acordo com ele. Mas ela é uma cabeça dura. Então ela queria só lutar. Eu falei, eu não quero fazer esse caso. Eu não gosto desses casos, as pessoas estão brigando. Ninguém está satisfeito no fim. Para mais familiares. Então ela foi para um advogado. O esposo dela foi para o advogado. Cada um gastou $30 mil. Demorou 1 ano inteiro ter um acordo. E você não vai acreditar isso. No último dia, eles desistiram, voltaram a viver junto. Meu pai queria matar ela. Gastaram $60 mil. Meu pai queria matar ela, porque ele emprestou dinheiro sabendo que ele nunca vai receber de volta esse dinheiro. Então, essa é uma coisa. Outra coisa que é mais importante é as crianças. As crianças. Quando as pessoas separam, divorciam, eles têm que pensar das crianças, que é melhor para as crianças. Importante, muito mais importante do que às vezes o dinheiro que está no banco ou as propriedades em comum. Isso é importante. E é uma coisa de matemática. Estás a falar do é fácil para dividir. dividir. Pessoas, Você está casado há 10 anos e você tem $20 mil no banco que você acumulou depois do casamento, é 50-50. Que é briga isso? Você abriu um negócio, a lei é assim, tudo que você tinha antes do casamento é seu. Não importa. Então, se o homem ou a mulher entra e tem 3 casas, é dele. Continua a ser dele. Continua dele, no fim. Só se depois do casamento ele faz uma coisa para mudar. Tem vezes ele tem uma casa e depois ele quer refinanciar, pegar um pouco mais dinheiro, e aí ele põe o nome da esposa junto, é dos dois. Metade. Isso que acontece. Mas, normalmente, toda propriedade, se ele tem $100 mil num banco e deixa na conta no banco antes do casamento e continua sempre naquele banco, é dele. Entende? Então, o problema é que você ganha depois do casamento. Então, se um homem trabalha duro e ele traz, não sei, $100 mil por ano para casa, esse $100 mil é dos dois. E a mulher fica em casa tomando conta das crianças, então ela não ganha dinheiro, mas o tempo dela, ela está a dedicar à família. Está tomando conta da criança, dirigindo o carro, fazendo as compras, então ela está busy. Mas o dinheiro chega do esposo e ele pôs tudo no nome dele nos últimos 10 anos. Então ele tem uma conta de $75 mil, ela tem uma conta de $300. E ele não quer dar metade para ela. Eu não sei porquê. Ele pensa que ele vai ganhar mais. O juiz vai dar metade para ela de qualquer jeito. Então, ou dá metade para ela agora, ou dá no fim do ano e meio, depois que gastou $30 mil, aqueles $100 mil, $70 mil que você Ficam tem. apenas 15 mil, restam-lhe apenas Entende 15 que eu mil tô falando? para dividir pelos dois. Eles têm que... Agora, sobre a criança é diferente, porque o que acontece? Quando as pessoas se separam, muitas vezes eles estão zangados um com o outro. E eles começam a xingar o outro, falar coisas feias. Então, a criança fica acostumada a escutar coisas mal sobre o pai. E depois, no fim, a criança não quer saber nada do pai. Cria um grande problema. Isso não é bom. As pessoas têm que sempre falar coisas boas do outro pai. Claro, se o pai é um maluco, é uma outra coisa, ou a mãe. Mas, normalmente, falar coisas boas, as crianças não têm que saber nada. E eles têm que entrar no acordo que é melhor para as crianças. Isso não precisa ser feito dentro de uma briga. Se eles não brigam, é melhor para a criança para a vida inteira. Esse é o problema com casos litigiosos. Amigável é muito, muito mais barato. Segundo, é muito melhor para
a saúde psicológica e para as crianças e também. mental e física, enfim. É melhor. Para o normal funcionamento da vida, do cotidiano. Litigioso é bom só para uma pessoa, o advogado. Porque esse advogado cobra por hora, por minuto. Então, para ele é muito bom. Mas para os clientes, normalmente, não tem grande benefício. Mesmo no que é nos divórcios amigáveis, quer nos divórcios litigiosos, já sabemos que quer contas bancárias, quer bens, quer propriedades, normalmente são divididos pelos dois. Mas não se podem dividir os filhos. Não, esse é o problema. Então eles têm que entrar no acordo. Normalmente, se o casal... E tanto o pai como a mãe devem gostar do filho exatamente com o mesmo amor, Verdade. carinho. Também a situação de custodia da criança. Por quê? Tem diferentes tipos de custodia. Um chama sole custody. Só vai para uma pessoa. Essa pessoa faz toda a decisão da criança. O outro é joint custody, junto. Aqui os dois têm que fazer a decisão junto. Quase todos, não todos. Claro, se a criança cai na rua e tem que ir no médico, não precisa ligar para o outro pai, mas que universidade, que religião, essas coisas têm que falar junto. Estamos a falar da custódia singular e em conjunto. Esses quer são do os pai, dois. quer da mãe. Normalmente o juiz quer dar conjunto, mas o casal tem que ser amigável para poder fazer isso. Se eles estão brigando, nunca vai dar conjunto, porque não é lógico, vai ser para brigar. Então, se as pessoas têm uma boa relação, eles conseguem o custodia conjunto. Todas as decisões importantes da criança, da escola, da religião, tudo que eles fazem, os dois têm que falar, junto, um com o outro. E é o melhor jeito. Por essa razão, é bom se as pessoas não brigam. Porque... Depois do divórcio dos pais e quando o juiz decide quem é que vai ficar com a custódia da criança, ou os dois, ou apenas o pai, ou apenas a mãe, existe um acompanhamento por parte da Segurança Social para menores? Well, quando o divórcio é feito, nós temos que tomar conta da, como se fala, suporte, dinheiro para a criança. Então tem que decidir quanto vai ser pago para a criança. Tem uma tabela que é muito simples, mas o problema é que muita gente recebe cash, então tem que criar uma tabela para essa pessoa. Então isso é incluído, é muito simples normalmente para resolver. E também, seguro de saúde para as crianças é normal para conseguir. E eles têm que decidir quem vai pagar, metade, ou se já tem do trabalho, chega do trabalho. E também, é muito importante para ter seguro de vida na pessoa que tem que pagar. Então, se o homem tem que pagar $100 por semana, e a criança tem 3 anos de idade, ele tem que se preocupar até que a criança tem 21 anos de idade, como ele vai pagar isso para a mulher, a mãe, se ele morre. Então, ele pode comprar um Term Life Insurance, que não é caro, pagar... seguro de vida para o seguro de vida, ele chama termo, que não é tão caro. Ele pode pagar, eu não sei, $300, $500 por ano, comprar $100 mil, ou quanto é que ele pensa é justo para a família dele. E aí, se uma coisa acontece, as crianças têm dinheiro. Então, você tem que preocupar dessas coisas também para o futuro. Antes de irmos para intervalo, com a experiência que o Moisés tem nestas situações, as crianças, enfim, a custódia das crianças é dada à mãe ou ao pai? Qual é a percentagem? A maior percentagem nos divórcios nos Estados Unidos? Anos atrás, sempre era a mãe. Mas já... As coisas mudaram? Mudaram. Agora... Hoje os princípios éticos quem é melhor, e jurídicos pesam para os dois lados? Assim, agora é assim, best interest of the child. Quem é melhor para a criança? Se é melhor para ficar com o pai, vai ir com o pai. Mas isso, quando se tem brigas, aí que tem a grande briga. Quem é melhor? A criança é melhor ficar com o pai ou a mãe? Ele tem 2 dormitórios, ela tem 2 dormitórios, ele tem uma mulher doméstica limpando a casa, não é problema. Então os dois estão brigando para a criança. Isso não é bom. É melhor entrar no, como eu falei, E o salário dos pais também conta? O pai, a mãe, vamos supor que a mãe tem um salário muito mínimo, muito menos, e o pai um salário... Eu não penso que isso vai afetar que é melhor para a criança. Porque se a mãe ganha muito pouco
e o pai ganha muito mais, ele só vai pagar mais child support, mais dinheiro para a criança. Mas não implica na decisão da custódia da criança? Normalmente não. Agora, claro, se um não trabalha, um vagabundo, isso vai afetar. Nós vamos voltar a conversar na segunda parte, vamos fazer um brevíssimo intervalo, voltamos já a seguir. Até já.